Peço aos irmãos que já vão orando, fechem os olhos, orem, para você abençoar essa mensagem. Amém. Senhor, abençoa-nos, Senhor, nessa manhã. Senhor, fala para nós e queremos viver a Tua verdade. Queremos viver a Tua palavra e viver o que Tu preparaste para nós. Senhor, nos posicionamos nessa guerra do Teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, a gente está começando uma nova série e falando sobre a nossa guerra invisível. Falando, vencendo essa guerra invisível. É invisível, mas não significa que ela não seja real e que todos nós participamos. Né? Existe uma guerra acontecendo dentro de nós. Pode até parecer meio que exagero, mas no fundo, todos nós temos essa situação acontecendo dentro de mim e de você. E essa série, então, a gente vai falar sobre isso e gostaria muito que você dedicasse sua atenção, você também fizesse as sugestões também que a gente tem colocado. Gostaria de sugerir você, se você não acompanhou os vídeos, os shorts dessa semana, assista cada um deles, leia cada um deles e veja as tarefas que tem para fazer. Porque a gente tem uma guerra que a gente está vivenciando, todos nós vivencia, você vivencia, e às vezes por ser invisível, você ignora como se nada tivesse acontecendo. E você não percebe o rumo que a sua vida está tomando. Para onde você está indo? Você deseja ir para um caminho, mas você percebe que sua vida vai para outro caminho. E eu digo para você, isso está acontecendo dentro de você, uma grande guerra, e que você não se dá conta que por ser invisível e por não ser fácil também de lidar com essa guerra, você deixa a vida levando você. E é sobre isso que a gente vai retomar essa manhã, nessa mensagem, falar sobre isso, para levar você à consciência de que existe essa guerra e que você precisa e deve se posicionar para vencer essa guerra todos os dias. Você está disposto a querer acompanhar essa série, ouvir sobre isso, quer compreender? Então a gente está nessa manhã aqui juntos para isso. Na Bíblia, a Bíblia fala sobre essa guerra. E hoje a ciência também tem estudado sobre isso. Em especial, a neurociência tem falado muito sobre isso, sobre essa guerra que acontece dentro de nós. E se a gente junta, então, a Bíblia e o que a ciência também está falando, isso gera um grande interesse para a gente perceber e querer entender e querer ir atrás dessa guerra. E essa guerra, em especial, acontece justamente nos nossos pensamentos. A qualidade de pensamento que a gente está tendo diariamente. Imagine você assim, você acorda de manhã e você decide que aquela árvore que sempre cai folha, na minha casa mesmo, onde eu boto meu carro, sempre tem uma árvore lá caindo folha em cima da árvore. Hoje mesmo choveu essa noite, meu carro ficou todo coberto de folha. Quando a gente saiu de casa, que olhou, meu Deus do céu, né? Cai sempre. Imagina na sua casa, você tem isso aí, no seu quintal. Uma árvore que sempre causa sujeira. Você acorda aquele dia decidido, não, eu vou parar com essa sujeira, vou lá e corto as folhas dessa árvore. Resolveu o problema de cair a folha? Resolveu? Resolveu. Não tem mais folha caindo. Em parte você resolveu. Porque você não resolveu definitivamente. Porque vai acontecer depois, alguns dias depois, vai crescer e as folhas vão cair em cima do seu carro de novo. O que seria necessário? Você ir lá na raiz e resolver o problema pela raiz. Muito bem, isso mesmo, João.
Mesma coisa acontece com a gente também. Às vezes, e muitas vezes, a gente vai tratar o problema e resolver apenas a superfície, quando a raiz ainda está lá. E por isso que a Bíblia, você vai ver sempre Deus falando sobre o coração do homem. Porque é no coração onde saem todas as coisas da gente. Você pode ter se decidido, a partir de hoje eu vou ser diferente, não vou fazer mais isso. Só que cuidado, porque você pode estar apenas resolvendo o problema das folhas e não o problema das raízes. E claro, resolver os problemas das raízes não é tão fácil. Porque é mais fácil você ver o seu mau humor. O meu mau humor, eu sou muito mal-humorado. Pronto, a partir de hoje você é sempre a pessoa mais contente. Você está apenas resolvendo isso aí, você não está indo profundamente o que é que causa o seu mau humor. Ou então, é a sua tristeza, você tem uma tristeza constante. Então você, geralmente, o que você vai fazer? Vou tomar remédio para melhorar o meu humor. Não sou contra remédios, a gente precisa tomar alguns remédios à medida do possível, por algumas situações. Só que você está apenas tratando a folha da sua árvore. Você está esquecendo de tratar a raiz. De onde está vindo essa tristeza? E isso demanda esforço e tempo. E por isso que a gente não quer. A gente quer apenas tomar um comprimido para resolver nossos problemas. A gente quer apenas resolver o nosso problema temporário. As nossas promessas que a gente faz todo ano. Não, a partir desse ano vai ser diferente, eu vou fazer diferente. Ou quando você passa por uma dificuldade, um problema muito grande, você diz, não, a partir de agora eu vou mudar, não vai ser mais assim, vou ser uma pessoa diferente. Só que você precisa perceber, você está trabalhando a superfície ou o coração. É mais ou menos assim, você está preocupado em apenas lavar as mãos, como os fariseus faziam, ou você está querendo tratar com o coração? Que Jesus falou isso para eles. O problema é que vocês estão preocupados em apenas lavar as mãos, quando vocês não percebem que o que contamina o homem é o que vem do coração, e não o que entra pela boca. Então, essa guerra, ela acontece num âmbito muito invisível, mas é real. E ela acontece em situações tão pequenininhas que você ignora, que são os seus pensamentos. O que você é hoje, o que você vivencia hoje, é o que você pensou e construiu ao longo dos anos. E o que você vai viver amanhã é o que você está pensando hoje. Por isso que, como é sério, a gente trazer para a luz, fazer esse trabalho constante do nosso coração, dos pensamentos que passam no nosso coração. Porque isso vai levar a nossa vida. Porque para onde seus pensamentos mais fortes estão ali repetidamente falando para você, é para onde sua vida está indo. Por exemplo, se você fica imaginando, eu não presto, eu não presto, eu não presto, eu não presto, para onde vai sua vida? Se você está sempre dizendo, não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, o que vai acontecer com a sua vida? Eu sou chato mesmo, eu sou chato. Você vai se tornando o quê? Que nem mesmo você suporta. Eu sou impaciente. Você vai se tornar o quê? Para onde os seus pensamentos vão? Você está se tornando. O que você colhe hoje é resultado do que você plantou. Existe uma lei da gravidade? Não existe uma lei da gravidade? Alguém já viu essa lei da gravidade? Você já viu? Eu não vi, mas ela existe. Não é porque ela é invisível que ela não existe. Quer a prova? Calma, não vou fazer não. Ou seja, eu não vejo, mas ela existe. Existe também a lei da semeadura. O que você semeia, você colhe. Isso está bem claro. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8, fala assim, não se deixe enganar, não se engane. Ninguém pode zombar de Deus. Não se zombe. Não zombe. Se eu jogar isso aqui, não brinque. Vai cair. Não zombe, irmão. O que você semeia, você colhe. O que você semeia nos seus pensamentos, você colhe. E eu sei que é involuntário. Não é você decidir assim, não, eu vou semear desgraça na minha vida. Não é assim. É involuntário. Mas você tem a responsabilidade de identificar essas sementes. Esse é seu papel. Identificar. É involuntário. Ninguém decide assim, eu vou estragar meu futuro. Eu vou acabar com a minha vida. Ninguém faz isso.
Mas involuntariamente, porque a gente tem a natureza do pecado e a gente sabe que a nossa mente é corrompida, os pensamentos ficam lá se construindo. E aí você, como besta, você não se levanta para lutar contra esses pensamentos. Você deixa ele tomar conta na sua mente. E é sobre isso que você precisa fazer, vencer, se levantar para vencer. Você quer vencer? Eu vi alguns dizendo que querem, outros estão no meio termo. Deixa eu repetir assim, você quer vencer? Então você precisa se levantar nessa igreja assim, eu vou levantar e não vou deixar os pensamentos terem domínio sobre mim. Porque se você não dominar seus pensamentos, ele vai dominar a sua vida. E você precisa, e eu vou hoje falar algumas coisas que você pode fazer para vencer essa guerra. Não é fácil. Porque ir achar na raiz, e lá no fundo, que está debaixo da terra, escondido, coisas do passado, não é fácil. E mesmo quando você tem consciência, você sabe a origem, ainda não quer dizer que você venceu a vitória, ganhou a vitória, não. Porque precisa fazer um trabalho constante, diário, para você construir e daqui a um tempo você começar a colher os seus frutos. Mas essa responsabilidade, Deus deu a inteligência para você e deu a mente para você vencer essa guerra diariamente, renovando o seu homem interior. Depende de você. Não é apenas você querer e desejar, como eu gostaria. Não, você precisa estrategicamente se levantar para fazer isso. E você está aqui, então você está tendo essa oportunidade de Deus falar para você. Porque aqui fala dessa lei da semeadura, dizendo que a pessoa sempre colherá aquilo que semear. E esse versículo aqui não quer dizer para condenar você, não. Eu quero dizer isso aqui, para libertar você. Para você perceber que você pode fazer a escolha. Assim como você semeia e se permite semear pensamentos de morte e colher coisas para a morte, destruição e destruir a sua vida, você também pode semear para o Espírito e colher a vida eterna. Você pode semear e colher uma vida preciosíssima. Essa semana, segunda-feira, eu sentei e comecei a escrever o que é que eu estou pensando ultimamente. O que é que está na minha mente? E aí eu fui catucar para ver aquele assim, eco. Era distante, mas era real. Tipo, você não é suficiente. Você está sozinho, ninguém está contigo, não. Não vai dar certo, não. Ninguém também te entende, não. Ninguém é contigo, não. E eu comecei a escrever essas palavras. E aí depois eu fui fazer uma coisa é fazer o inventário. Depois foi assim, tá, isso é verdade? Isso é justo? Isso é correto? Isso vem de Deus? Isso é verdade ou é mentira? Comecei a escrever de lado, fazer essas perguntas. Porque uma coisa é quando você pega esses pensamentos e você coloca na sua frente e você começa a vê-lo. E aí comecei a escrever. O que é que Deus fala sobre isso? É verdade que eu estou sozinho. Eu não tenho família, não. Não tenho os irmãos. Comecei a citar o nome de vocês tudinho. Tem fulano tal, fulano tal, fulano tal, fulano tal, fulano. A lista foi crescendo. Não vai dar certo, não. O que é que a Bíblia fala sobre a minha vida? E comecei a escrever. Sabe por quê? É importante você fazer isso. Porque aí eu começo a semear outras coisas na minha mente. Porque você pode imaginar, isso é nada. É um pensamentozinho, não é nada, menino. É nada. Eu sou forte. Oxe, isso aí é bem minha cabecinha, mas eu sou forte, não penso nisso não. Só que esse pensamento, ele se repete no outro dia, se repete tarde, se repete. É só um pouquinho. E é essa a estratégia que Satanás faz. Sabe qual é a estratégia de Satanás? Porque a nossa luta é contra o inimigo, pode parecer exagero, mas é um inimigo invisível. Porque nossa briga mesmo, não é contra as nossas emoções que estão lá em cima e embaixo. Não é com o cachorro que fica latindo de noite. Não é da goteira que fica da torneira abrindo. Tum, tum, tum. Não é. Isso incomoda. Mas nossa luta maior é contra esse inimigo de nossas almas. E sabe qual é a estratégia dele, a façanha dele, que ele consegue fazer? É convencer o mundo de que ele não existe. De que ele não está fazendo nada.
de que esses pensamentos não são nada. Não é nada. Eu só tive uma vontade de dizer, passou na minha cabeça aquele pensamento assim. Não é nada. Eu já ignorei. Eu já fiz conta que não existia. Boto ali debaixo do tapete. Aí vem de novo o pensamento, bota debaixo do tapete. E esse debaixo do tapete, sabe o que vai acontecendo? Você vai botando debaixo da terra. E é lá que vai criando a raiz. E você não percebe. E depois, essa raiz está tão forte que você não sabe de onde vem um sentimento. Coisa forte. Que é mais forte do que você. E se manifesta de diversas formas. Se manifesta transtorno psicológico. Se vem de outra forma de raiva, de ira, de pecados grosseiros, de frieza. Ser pessoa bem fria, ninguém me toca, ninguém chega perto de mim, eu sou diferente. Porque são raízes que vão ficando lá embaixo. Você vai sempre colocando, você vai escondendo. Porque é nada. E aí depois isso aí, essa coisinha que é nada, ela cresce e se torna pecados que você tem vergonha, que você evita e que você não quer. E que você é levado a pensar. Sabe o que o inimigo faz? Você é isso. Você é essa falsidade. Você é uma coisa. E aí, todos nós temos essa síndrome. Sabe qual é a síndrome do impostor? Rapaz, se as pessoas soubessem quem eu sou, meu Deus do céu. Ninguém ia gostar de mim, porque eu sou uma coisa, mas eu vivo outra. Porque dentro de mim, meus pensamentos são terríveis. Porque Satanás está fazendo isso, um trabalho na sua mente. Vocês parecem que não imaginam, mas Paulo sabe o que é isso. Paulo escreveu sobre isso. No capítulo 7 de Romanos, não sei se vocês já leram, gente, mas vocês precisam ler a Bíblia. Porque na Bíblia vocês vão achar luz. Paulo, no capítulo 7, ele chega a dizer assim, eu sou miserável. Como é que pode um apóstolo, uma pessoa chegar a dizer isso? Eu sou miserável. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu se faço. Porque existe uma lei, uma luta dentro de mim. Com o meu entendimento eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma outra força, um outro poder, guerreando. Porque eu digo para mim mesmo, não vou cobiçar. Não vou cobiçar. E eu vejo eu cobiçando. Porque quanto mais eu digo não cobiço, mais eu cobiço. É mais ou menos assim, quanto mais eu digo não vou comer, esse chocolate não vou comer não. Não vou comer, não é a última vez, não vou, mas não vou. Só um pouquinho. É ou não é? Porque às vezes a gente quer resolver o problema de comer o chocolate, mas você não percebe por que você tem essa ânsia tão grande por comer chocolate. Por que você tem essa ânsia tão grande por certas coisas? É sobre isso. É sobre ir na profundidade do coração. Aí sobre essa lista que eu comecei a fazer, eu falei com o Lívia, olha, Lívia, eu falei assim, eu não imaginava, porque tu pensava essas coisas não, isso aí. Não é constante, mas tem um eco. Para mim pode ser que isso seja apenas uma serpentezinha, mas tem um eco. Se eu não cuidar, ela vai se tornar um grande dragão. Para outras pessoas isso é muito mais forte, é muito mais constante. Talvez para vocês essa vozinha que eu ouvi assim, não é nada, faz sozinho, para você é mais constante, tá ali todo momento dizendo para você, você não é nada, ninguém gosta de você, você está sozinho, você é isso e aquilo, você vivendo essa vida sozinho. Isso está muito forte, muito constante em você, porque você está tão trabalhando e você meio que ignora e faz de conta que não é nada. Isso é forte, muito forte em você. E que perturba você e desestrutura você. Por isso que você precisa se levantar e identificar, fazer um inventário. Sabe o que é fazer inventário? Aí precisa agora fazer esforço. Aí muita gente não quer. O que eu vejo é isso aí. Eu vejo muitas pessoas ouvindo e dizendo, isso mesmo, está correto. Mas eu vejo poucas pessoas, e eu desejo, irmão, que não seja você. Que você faça esse esforço. Essa semana, todo dia, não sei se vocês assistiram os videozinhos e viram as mensagens lá. Aí eu pergunto, quantos de vocês fizeram lá o que eu coloquei lá embaixo? Porque são coisas simples, mas necessárias que você precisa fazer. Assim como tomar banho é algo tão simples, mas necessário. Se você deixar de tomar banho, você sabe o que acontece. Como respirar é tão simples, mas tão necessário. Isso, irmãos, é tão simples. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Pega uma folha e começa a dizer assim, o que é que eu estou pensando? Vai ser difícil, porque você não tem hábito de fazer isso. Não estou pensando nada não sei nem o que eu estou pensando não. Vai começar a escrever. Porque daqui uma hora vai começar a vir ideias. E depois, quando você parar de escrever,
Tipo assim, hoje o dia foi muito chato, porque isso e aquilo, não gostei, aconteceu isso, aquilo, eu estou pensando nisso, eu estou pensando que o céu é azul, começa a escrever. Aparentemente não tem nada. 2, 3 dias, quando você começa a escrever, você começa a perceber, rapaz, olha o que eu estou pensando aqui, eu estou pensando nisso. Eu estou pensando muito nisso aqui. Eu estou pensando, e você começa a perceber quais são as mentiras constantes que Satanás está colocando na sua cabeça. Aí, quando você identifica isso, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer auditoria. Isso é verdade. Isso vem de Deus. E você vai na presença de Deus para orar especificamente. Senhor, veja como é que está meu coração. Eu estou com isso aqui, está me perturbando tanto, esse tipo de pensamento. Eu estou me achando nada. Eu pensava que isso era humildade. Eu pensava que era humildade, dizer, eu não presto para nada, eu não sou nada. Mas isso, na verdade, não era humildade. Era um desprezo que alguém na minha vida me deu um desprezo tão grande que ainda hoje soa dentro de mim. E eu mascaro isso com espiritualidade, religiosidade, dizendo que eu sou nada, mas na verdade eu estou me jogando para nada. E não estou vivendo a tua palavra. Porque a tua palavra fala que eu sou precioso para ti. É verdade, eu sou um pecador. Porque se eu não reconhecer isso, eu vou ser orgulhoso. Sou um pecador, mas eu recebi a graça de Deus. Que Deus me faz andar de maneira nobre, com dignidade. Vocês entendem como Satanás faz e começa a enganar a gente, na cabeça da gente nos mentindo. E a gente não percebe, porque está muito invisível aqui dentro. Você precisa tornar visível isso, você precisa visualizar o que você está pensando. Não é apenas ir conversar com uma pessoa e dizer assim, rapaz, eu estou muito triste, aqui alguém vai dar uma palavra de conforto e pronto. Não é suficiente, não. Você precisa fazer um trabalho constante do que você está tendo. Isso é esforço. Mas esse trabalho constante, dia a dia, você vai conseguir ir em profundezas do seu coração. E você vai poder trazer à tona. Até mesmo algumas memórias podem ser resgatadas. E você apresenta diante de Deus, e Deus começa curando e lavando você, e purificando você. E você começa a lembrar das palavras de Deus e começa a ir trabalhando essa palavra, e salvando, e modificando, transformando a sua mente. E a sua mente, em vez de ficar com aqueles ecos tão fortes, eles começam a ficar mais fracos. E você começa a ouvir mais o eco da palavra de Deus soando sobre você e fazendo você ver, não, eu sou valioso. Eu sou importante para Deus e para as pessoas. Eu sou uma nova criatura. Eu sou alguém cheio de amor para dar para as pessoas. Eu sou uma pessoa compreensível. Eu sou uma pessoa santa. Eu sou uma pessoa verdadeira. O que eu sou publicamente, eu sou também no meu quarto, no meu secreto. Eu não vivo duas vidas. Porque você começa a silenciar esse inimigo que fica lhe enganando e fazendo você viver uma mentira que não é de Deus. Mas, irmãos, isso você precisa fazer esse trabalho. É você e Deus. Essa oração que muita gente fala, Senhor, vem, Senhor, limpa meu coração, tira toda a impureza. Deus limpa superficialmente. Mas as coisas que estão ali na raiz, é você que precisa levar diante de Deus. Você precisa ir lá na profundeza e trazer para o altar e dizer, Senhor, para aqui. Eu tinha vergonha de falar sobre isso, Senhor. Eu quero te apresentar essa vergonha que eu tenho. Porque é isso que o inimigo tem colocado na minha cabeça constantemente, Senhor, nessa guerra. Eu quero te apresentar, eu quero te trazer. Irmão, se você fizer isso constantemente, você vai ser outra pessoa. Você vai ser transformado. Creia nisso, receba isso, faça isso. Por amor de Deus, é como Paulo falou, ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se conforme com esse mundo, mas se renove pela transformação da sua mente. Se transforme pela renovação. Renove. Mas dá trabalho. Eu estou falando para vocês, irmãos, agora. É algo tão precioso. Mas dá trabalho. Mas se você fizer, você vai vencendo essa guerra invisível todos os dias. Você vai identificando as mentiras. Adão e Eva estavam no jardim, foram tentados por uma serpente. Jesus também foi tentado, não no jardim, mas no deserto. E Satanás veio com várias mentiras para Jesus. Como foi que Jesus venceu essa guerra? Satanás falou assim, transforma essa pedra em pão. Jesus estava morrendo de fome. Foi uma tentação. Aí imagina nessa hora da guerra, Satanás vindo com a mentira dele. Jesus, peraí, deixa eu aqui na Bíblia ver um versículo aqui. Peraí.
Não, deixa eu ligar para fulano de tal, deixa eu ligar para o pastor. Pastor, eu estou sendo tentado agora, pastor, o que é que eu faço? Foi assim que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Ele falou logo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus habitava ricamente dentro dele. Porque ele tinha contato com a palavra de Deus, não era assim, dia de domingo, os irmãos botou no telão, nem precisa abrir minha Bíblia mais. Li o versículo, li a Bíblia. Ou, o Senhor meu pastor não faltará. Lembra, Senhor, do que aconteceu, considere e olhe para a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue a estranhos e a nossa casa é estrangeira. Amém, já li a Bíblia. Vou para o trabalho, vou... Irmão, como é que você quer vencer? Como é que você vai vencendo? Com certeza, sua mente vai ser um ninho de rato, de gato, de teia de aranha, aquela confusão toda. Aí, quando Satanás veio, Jesus usou a própria palavra que estava fluindo dentro dele. E ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você quer viver, você quer vencer, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa comer a palavra de Deus, você precisa ter esse exercício diário de comer a palavra de Deus. Como é que você quer viver uma vida frutífera se você não se alimenta da palavra de Deus? Que você não se identifica, não sabe a raiz, o que é que está lhe incomodando, de onde estão vindo os pensamentos, de que são esses pensamentos, quais são os pensamentos. Como é que você luta se você não sabe quem é o inimigo? Como é que você vai para uma guerra se você não sabe com quem você está lutando? Vou de olhos fechados para a guerra, sou vitorioso, porque... Como é que você vai vencer essa guerra, irmão? Você precisa ser estratégico. Deus deu inteligência para você ser estratégico. Então você precisa vencer. Ou então vai viver na vida o que você vai viver nessa vida. Vai ser eternamente assim. Porque o que você vivencia hoje é resultado de ontem, do pensamento de ontem. E o que você vai viver amanhã é resultado do que você está pensando e está plantando hoje. E aí você pode plantar bons frutos. Aí, Satanás percebeu a estratégia de Jesus, porque Satanás é o seguinte, irmãos. Ele vai usar o mesmo princípio, trazer mentira. O que ele vai fazer é mudar de estratégia. Ele vai usar de vários meios para ali, de um lado do outro, de um lado do outro. Sabe qual foi a próxima que ele fez agora? Ele falou, transforma pão em pedra. Jesus usou o quê? A palavra para a espada do Espírito. Aí Satanás fez assim, eu também sei a Bíblia também. E foi e falou o versículo da Bíblia. Na Bíblia também não diz que se tu botou lá no templo, levou logo para a igreja, no templo, na parte bem alta lá do templo, botou Jesus e falou assim, a Bíblia também não diz que se tu lançar, os anjos vão vir te segurar, então faz isso que os anjos vão te pegar. Usou a Bíblia. Como Satanás é sutil. Porque quando ele percebe que você está sendo esperto, que você está identificando quais são as mentirinhas dele, ele vai usar outras estratégias para tentar te enganar. Aí você precisa perseverar para o inimigo fugir de você. E aí Jesus falou assim, mas não tentarás ao Senhor teu Deus. Está querendo me tentar, é? Satanás desistiu? Não, a mentira dele não desiste. Ele vai ficar sempre colocando mentira na sua cabeça. Por isso que essa luta é constante. E aí, colocou lá no alto monte e falou assim, se tu se prostrares, me adorares, eu te dou todo o reino para tu. E aí Jesus usou de novo a palavra e falou, adorarás só o Senhor teu Deus. Como é importante você ter experiência com as Escrituras, com a Bíblia, escrever. Irmão, se você identifica a mentira, faz esse inventário das mentiras que estão sempre constantes na sua cabeça, fica mais fácil. É um passo, já é um passo que você deu. Aí você pega versículos da Bíblia e começa a recitar, a ler, a falar, a dizer. Isso começa a transformar você. Porque começa a mexer na sua raiz. Começa a mexer nos seus pensamentos. Os seus pensamentos começam a ser santificados. Ser purificados e começar a haver uma transformação dentro de você. Não baseado numa idealização, mas baseado em algo concreto, a Bíblia. Porque esse sentimento de rejeição que você tem, que todos nós carregamos, você começa a neutralizar, reconhecendo que eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus. E não é suficiente você dizer apenas uma vez, você precisa dizer isso constantemente. Porque Satanás fica sempre no seu ouvido dizendo. Na igreja você tem uma experiência maravilhosa com Deus, mas amanhã seus pensamentos começam a levar para outros pensamentos e você começa a ficar para baixo, para baixo, para baixo. Aí você fica esperando chegar domingo
para ver os irmãos para botar você lá para cima. Você está errado nisso. Você precisa exercitar constantemente. Você já tem e você levantou. Por que eu estou sentindo isso? Porque eu estou pensando assim, que eu sou nada, que não vai dar certo, que ninguém gosta de mim, que eu sou feio. Eu tinha vários pensamentos disso, sabe? Uma das coisas que eu pensava quando era pequeno, assim, por ser pobre, só quem era rico que era feliz. Então ninguém gostava de mim. Outra coisa, meu cabelo era enrolado, era mais seco do que esse. Ponto de bater água e não molhar, sério. Hoje é engraçado, mas quando era pequeno era terrível, porque eu achava que só tem cabelo bom é que era pessoa feliz e benquista. Aí na escola, por exemplo, nariz também, que tinha nariz afinado, né? Que era bonito, que tudo mais. Que as meninas iriam casar. Então, meu Deus, nunca vou casar, nem que nunca vai gostar de mim. Sério? Sério? Não sou amado. Ninguém gosta de mim. Você imagina você, uma criança, ouvindo o tempo todo isso no seu ouvido. E você indefeso porque você não sabe, você não vai dizer para ninguém, porque é uma coisa tão besta, que se eu falar para as pessoas, a pessoa vai dizer assim, tu é tão idiota, com essa besteira que tu está sofrendo, é. Tem tanta gente passando fome ali, tal, e tu com isso aí. Porque é. Só que é forte isso aí. Outra coisa, sou do interior, não sou da capital. Porque quem mora na capital, o povo é tudo sabido, anda de metrô, vê avião. Eu só vejo avião de vez em quando que eu vejo um passo. Quem fica doidinho? Passou um avião ali. O povo mora perto de praia. Lá eu usava botava sal na bacia para tomar banho de água salgada. Ia pro sol para tomar banho de praia. Sério! É coisa assim que a gente ri, mas você imagina. São coisas que a gente vai construindo que a gente acha que mora na capital. Tem praia, vive na praia. O povo da capital é feliz, é rico. E ainda quando a gente vem para a capital, o povo fala assim, tu és do interior, é menino? Porque um dia desse eu estava andando, na perto de casa, a mãe estava falando com o filho assim, falou com a menina assim, parece do interior. Deu uma vontade assim, tem algum problema de ser do interior? Porque assim, mexe com a gente. Aí você vê como a nossa autoestima vai se construindo. E se a gente não identifica isso, a gente vai sempre se comparando com os outros, se achando que a gente não é nada. Porque é isso que o inimigo vai fazendo. E isso ele vai gerando, vai abrindo brecha na gente e vai gerando outras coisas. Então, assim, quantas mentiras são geradas na gente? Quantas mentiras você tem, não? Porque eu moro em determinado bairro, eu sou menos favorecido do que quem mora em outro bairro. Eu sou menos do que nada. Porque fulano tal tem tal carro, ele é mais feliz, ele é isso aqui, eu sou nada. E às vezes você usa isso assim, aparentando humildade, mas não é. É desprezo por você mesmo que o inimigo vai colocando dentro de você. Então são coisas, irmãos, que a gente precisa considerar diante de Deus e dizer, não, eu não sou medido pelo meu cabelo, pelo meu nariz e porque onde eu morei, não. E nem mesmo por pecado também que eu sou definido, não. A gente tem algumas pessoas na Bíblia que elas eram definidas assim. A mulher do fluxo de sangue, a mulher corcunda. Pelo que você é definido? Onde você nasceu? A rejeição que você teve? Eu sou conhecido como o rejeitado. Eu sou conhecido como o do interior, o matuto. Eu sou conhecido como... O que define você? O que você deixa se definir? Porque como você também se imagina, as pessoas vão começar a imaginar você como você é. Ou o que Deus diz sobre você. E o que é que Deus diz para você? Você tem ciência do que Deus diz para você? Você já escreveu o que Deus diz sobre quem você é? Ou se não, eu sou amado por Deus só. Você precisa fazer um inventário. As mentiras de Satanás e as verdades de Deus. E constantemente você dizer isso aí. Aí hoje, para mim, pouco importa meu cabelo, pouco importa meu nariz, pouco importa se as pessoas me chamam do interior, onde é que eu moro, se é isso e aquilo. Tô nem aí, porque quem define é Deus que diz quem eu sou. E para mim tá muito bem. Então isso faz a gente andar de maneira digna diante de Deus. Vencer nessa guerra invisível, real, que está constantemente. Por isso, irmão, se levante. Você tem o poder de Deus à sua disposição. Tem o poder da palavra de Deus. Você precisa usar um capacete para proteger e a espada para você lutar. Agora, se sua espada também vai ficar toquinho porque você não usa ela, aí como é que você vai lutar, né? Você está em desvantagem. Aí, meu amigo, você vai perder sempre. Daqui a 5 anos você vai estar no mesmo estágio de hoje. Porque você não quer plantar.
Você não quer fazer esse trabalho de ir lá nas profundezas. Você não quer catucar. Porque gera esforço, gera trabalho. Gera trabalho. Mas, irmãos, o resultado é transformador. Queridos, considere e responda essa pergunta para você. Eu estou satisfeito para onde minha vida está indo de acordo com os meus pensamentos? Se você não estiver satisfeito, faça a mudança. Arrependa. Arrependimento é mudança de pensamento. E aí, para mudar seus pensamentos, use a palavra de Deus para mudar como você pensa. Vou repetir para você. O que você precisa fazer nessa guerra? Para você ficar vencendo, você precisa fazer o seu inventário. O que é inventário? É você fazer uma lista dos pensamentos que você tem pensado constantemente. Que você às vezes fica dizendo que é o fulano de tal. Ah, eu fico muito irritado com fulano de tal. É fulano de tal. Porque o Satanás também faz isso. Ele transfere o problema para pessoas. Ele transfere as suas dificuldades que você vivencia, é fulano de tal que é culpado. Mas se você observar, o seu problema não é com fulano de tal, não. Porque você tinha problema antes dessa pessoa aparecer na sua vida. Estou mexendo com você. Foi. Era muito antes de acontecer isso. Essa mala que você carrega, você só está querendo dizer, porque o problema é difícil, você querer compreender, a raiz é difícil, aí você fica dizendo que é fulano de tal. Você precisa um bode expiatório, né? Aí você usa a pessoa. Mas se você olhar, antes daquela pessoa existir na sua vida, o problema já existia ali. Porque o problema está dentro da gente. A luta está dentro da gente. Os pensamentos foram colocados na cabecinha da gente. Agora, se você conseguir identificar que não é essa pessoa, identificar que é esse pensamento, e você sabe que é o seu inimigo está lutando ali, e você conseguir identificar, já é um passo. Segundo passo, é você fazer o quê? Questionar. É verdade isso mesmo. Não tem ninguém nessa terra a meu favor. Não tem ninguém que goste de mim. Eu vivo sozinho mesmo. Será mesmo que eu vou ser um desastre, que nunca vai dar certo? Será que eu nunca vou casar mesmo? Só por causa do meu cabelo que é pichain? Só por causa disso? É, meu irmão, é creme, coisinha que faz o cabelo ficar bem melhorzinho. Verdade. É. Será mesmo? Será que ninguém vai gostar de mim por causa do meu nariz? É se questionar. E aí depois você começa a pensar, não, isso é mentira do cão. Não recebo não. Eu sou precioso. Deus deu a vida por mim, eu sou amável. Eu sou uma pessoa preciosa. Tem muita gente que já falou. Por isso quando vocês dão um elogio para mim, eu falo assim, alguém dá elogio, eu digo, vou guardar isso na minha caixinha, viu? Guarda na minha caixinha. Porque eu sei que eu preciso desses elogios na minha caixinha. Porque tem período quando o cão vem falar coisa contrária, eu digo, não, mas fulano de tal, eu lembrei que fulano de tal disse que eu era legalzinho, que gosta de mim. Outra pessoa disse que eu era muito bonzinho, que era isso e aquilo, que eu era uma bênção na vida dela. Glória a Deus, eu sou a bênção. Então, na minha luta, usa a palavra de Deus e usa o testemunho das pessoas que também que falaram para mim. Então, irmãos, não se entregue nessa guerra, não. Você nasceu de novo. Você nasceu para uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, lembrando, guerra é guerra. Ficar sentado. Vou assistir, eu tô muito triste. Deixa eu ficar assistindo, vou assistir um bocado de filme. Nem sei o que está passando no filme, só quero desaparecer. Isso não é posição de guerreiro, não. Sinto muito, mas você vai ficar pior ainda depois. Porque aquelas emoções elas vão lá para debaixo debaixo ali da terra. E depois você nem sabe mais porque você tá com uma coisa assim no peito, uma coisa ruim ali, e aquela coisa ruim, aí eu preciso fazer outra coisa para. Você não leva a sério a guerra. Agora saiba, você está numa guerra. Não é porque é invisível que não é real. Não é porque eu não estou vendo a gravidade aqui que não existe gravidade. Você tá, pelo menos você tem ciência. Você também. Foi dado para você hoje. Ferramentas preciosas. Escreva. Considere. Veja. Coloque a palavra de Deus. Proclame. Fale. 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 Até mesmo com um defunto, a palavra de Deus ressuscita. Deus transforma. Eu não duvido.
Para quem está ossos secos, se tiver os ossos secos, mas esses ossozinhos começarem a se levantar pela palavra de Deus, Deus levanta e coisas maravilhosas acontecem. Eu creio, eu não duvido do poder que tem a palavra de Deus. As armas que a gente luta para essa guerra não são carnais, mas são poderosas de Deus, capazes de destruir toda a fortaleza. Porque na sua vida isso são fortalezas. Mas a palavra de Deus ela é poderosa. Se apegue na palavra de Deus. Use. Ouça de novo. Ouça aqueles vídeos que eu coloquei essa semana. Leia aquilo ali. Tá? Considere, isso é sério. Você vai vencer nessa guerra. Não se entregue. Colha esses frutos. Essa é a primeira mensagem. Próxima semana a gente conversa mais sobre isso. Amém. Pode sim. Pega o microfone, por favor.